Olá a todos e sejam bem-vindos novamente ao VFF Motores, a plataforma dos fãs de motores. Hoje teremos um podcast dedicado ao WRC, cuja temporada começou este fim de semana, que passou com o Rally de Monte Carlo. Comigo tenho habitualmente o Guilherme e o José Manuel Costa. Sejam bem-vindos novamente. Está tudo fino com vocês? Começaram bem o ano? Sim. Já tinha saudades vossas. Quer dizer, do Vasco mais ou menos, mas... Pronto, em geral. Já estamos a começar. Ainda agora começamos. Em um minuto já estás a dizer que não tinhas saudades minhas. Já estragou tudo para o resto do ano. Muito bem. Antes de continuarmos aqui para a nossa discussão sobre o Rally de Monte Carlo e o WRC em 2023, queria só desde já agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que todos os meses contribuem para ajudar a pagar o podcast e nos ajudam a continuar a crescer. Se quiserem apoiar, podem fazê-lo em patreon.com/VFF1 e ficam com a possibilidade de ouvir o nosso podcast exclusivo para patrono, o vosso podcast exclusivo para patronos, o Via das Boxes. Já foram lançados 2 episódios e o próximo episódio será esta quinta-feira. Portanto, se quiserem apoiar e ouvir o David e o Salviano, e de vez em quando também é verdade que existem alguns convidados especiais que gravam aquilo de uma forma engraçada e depois não sabem estar quietos, também não percam, assim, os malucos que aparecem lá. Antes de continuarmos para Monte Carlo, vou lançar aqui uma pequena trivia temática sobre este rally. Portanto, eu decidi, como não tenho mais nada de jeito para fazer da minha vida, não é? Decidi ir andar para trás no tempo, na cápsula. E em janeiro de 2001, portanto, há qualquer coisa de 22 anos atrás, foi a primeira vez que as marcas atuais do WRC, ou seja, a Toyota, Hyundai e Ford, se cruzaram na categoria mais alta do WRC, precisamente no Rally de Monte Carlo. Qual das marcas teve o carro mais bem classificado e deu pontos extra para quem adivinhar quem era a dupla? O Guilherme está oficialmente proibido de responder. Vou já aqui dizer. O Guilherme está oficialmente proibido de responder. Todos os outros podem participar, tanto no chat, e o José Manuel Costa também pode. Antes de começar, temos só aqui já um comentário do Skyper Ghost a desejar-nos boa noite. Boa noite, Skyper. Portanto, vamos começar o nosso podcast de hoje por falar no que é o WRC em 2023. Que mudanças houve, tanto ao nível de equipas, como ao nível de calendários e até das regras, porque houve algumas alterações. Não muitas, felizmente, mas tivemos algumas. Vamos então começar pelas equipas. O último defesa, como viram, foi assim um bocado aceso, especialmente do lado de um rapaz histórico na Hyundai, não sei se deram por ela que havia ali um rapaz insatisfeito, que após 3 temporadas difíceis na marca sul-coreana, decidiu finalmente abandonar e saltou de barco para a AM Sport. A ele juntou-se Pierre-Louis Loubet, que após uma época parcial com o Ford Puma, em 2022, onde finalmente conseguiu mostrar algum do seu talento, irá fazer a temporada de 2023 como segundo piloto da equipa principal. A AM Sport também mudou aqui um bocado o esquema das cores e eu aqui vou já passar a palavra ao adepto número 1 do Ford Puma para perguntar-te, Guilherme, o que é que tu achas desta nova pintura e o que é que nos podes dizer sobre o Puma este ano? Quando tu disseste que íamos falar da pintura do Puma, eu pensava que estavas a gozar só. Não, eu tinha que puxar este assunto porque eu sei que é um tópico sensível, não é? Eu sei que é algo que te tira o sono. O carro em si continua a ser feio que dói, mas tenho de admitir que a mudança do roxo para o azul ficou um bocado mais bonita. Eu só não entendo. Eles puseram umas tirinhas a roxo por baixo dos faróis frontais, que eu cada vez que olho, aquilo parece uma personagem daqueles desenhos animados japoneses quando estão a corar. Ficam assim com as tiras roxas ou cor-de-rosas nas bochechas. Mas de resto, acho que até melhorou um bocadinho. Mesmo mas nas o carro imagens continua ao a ser vivo. feio. Porque o ano passado o carro era muito bonito nas imagens de estúdio, mas depois ao vivo aquilo não era bem a mesma coisa. Não tinha a mesma... Bonito, estás aí muito longe, mas pronto. Em estúdio as imagens eram. A pintura, estou a falar da pintura, Guilherme, calma. Estou a falar da pintura. Continua a ser feio para mim.
Muito bem. Continua a ser feio. Mantendo-nos então na equipa britânica, em sentido contrário ao de Lube e Tanaka, foram o Craig Breen, o Gus Greensmith e o Adrian Formol. Todos eles com destinos bastante diferentes. O Craig Breen saiu da equipa e juntou-se à Hyundai, e já lá vamos falar da marca sul-coreana. O Adrian Formol recebeu uma despromoção e irá fazer a época completa no WRC2, um campeonato que este ano poderá ser bastante atrativo para seguir. E o Gus Greensmith também saiu da equipa e irá fazer uma temporada completa do WRC2 com um Skoda Fabia. Portanto, soube, se ao menos é para sair, é para escolher um bom carro. Ao menos isso. Na Hyundai, mantém-se Thierry Neuville como piloto principal, como tem sido há quase 10 anos, não é? Porque acho que a Hyundai está quase a fazer 10 anos de WRC. Como segundo piloto da marca, vamos ter Isa-Pekka Lappi, que fez um programa parcial com a Toyota em 2022, onde dividiu o carro com o Sebastião Ogier. Craig Breen junta-se à marca e será o terceiro piloto a par com o Dani Sordo. Quem não continua na Hyundai é o rapaz que mais levou na cabeça aqui deste podcast em 2022, muito provavelmente, que é o Oliver Solberg, que no final do ano passado recebeu a ordem de despejo e foi mandado embora da marca sul-coreana. Este ano também desceu ao WRC2 e irá fazer uma temporada completa com o Skoda Fabia RS Rally 2. Portanto, como começam a ver, já começam aqui a ter muitos nomes no WRC2, nomes de interesse, muita gente a querer dar um passo atrás para dar dois em frente, portanto, podem manter o olho que este campeonato poderá ser muito interessante. Na Toyota foi a equipa onde houve menos movimentações, porque a equipa que se ganha não mexe, por norma é assim que se diz. E, portanto, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans irão fazer a temporada completa, Sebastião Ogier fará a temporada parcial e Takamoto Katsuta também irá fazer completa, mas dividirá o terceiro carro oficial com o Ogier. Nos rallies em que o Ogier participar, ele participará como piloto extra da equipa. Não disse nenhuma asneira, certo, Zé? Ok. Como eu estava a dizer há bocado, com todas estas movimentações, quem mais ganhou foi o WRC2, porque temos Adrian Formol, Oliver Solberg e Gus Greensmith a juntarem-se ao Emil Linton, que foi o campeão em 2022, e ao Anne Rossell, Nicolai Gräsin e entre outros. Ficou no papel, pelo menos, um campeonato bastante equilibrado, e não sei contra vocês, mas eu tenho tido mais vontade de seguir o WRC2 do que propriamente a categoria principal, que parece neste momento um bocado estagnada. Bem, dessa aí não estava à espera. Eu vou ser sincero. Mas eu concordo um bocadinho com... Eu estou muito interessado em ver como é que o Solberg reage à despromoção. O Adrian Formol foi impressão minha, ou teve muito bem. É que sempre que ele aparecia, eu tinha a ideia que ele estava bem. O bem é subjetivo neste caso. Ok, está bem. O Sami Pajari também está no 2, não é? Correto. Então pronto. É esse que eu vou observar com maior atenção. Não observei este fim de semana, porque ele não... Estava doente, não foi? Sim, ele ficou doente antes do início da prova. Sim, então o WRC2 está bastante interessante em termos de pilotos. E quem é que achas da equipa do campeonato principal? Quem é que foi a equipa que se reforçou melhor? Quem é que ficou pior? Tu não mencionaste um reforço extra pilotos? Ou ainda não é para falarmos disso? Tens razão. Esqueci-me do reforço principal. Esqueci-me de mencionar o Cyril Abitbull da Hyundai. E é para a tua equipa, ainda por cima. Isso da tua equipa é subjetivo, porque eles depois vêm para aqui dizer que eu sou abençado. Eu não sou abençado de nada. Imagina quando eles descobrirem que eu no dia-a-dia ando de fora. Agora pensa tu. Não te ponhas a dizer a tua equipa, mas é verdade. Esqueci-me de mencionar a contratação do Cyril Abitbull, porque finalmente temos um líder a dar a cara pela equipa e não alguém lá de forma temporária, como a gente tanto ano passado falou. Mas em relação às equipas, podes continuar. Quem é que achas que se reforçou melhor? Quem é que achas que ficou a perder? Não sei, acho que houve tanta mistura. A Hyundai, eu sinto que a Hyundai perdeu porque quem perde um piloto como o Tanak, não se pode dizer que eles tenham agora uma melhor equipa. Se calhar tem um melhor ambiente de equipa. Mas em termos de reforços, talvez a M-Sport, porque ganhou um campeão do mundo, um líder,
que eles não tinham quando o Loeb não competia no ano passado. Livraram-se entre aspas, retiraram os pilotos que causavam maior dano literalmente nas contas bancárias da equipa. Mas eu continuo a achar que a Toyota é que tem a melhor equipa de pilotos, na minha opinião, principalmente quando aparece um aposentado a fazer o que faz, que é chamado Sebastian Ogier. E tem o campeão do mundo também, não nos podemos esquecer disso. Quem é que achas que ficou a ganhar no meio disto tudo e a perder? Em primeiro lugar, boa noite a todos, os que estão a escutar e a vocês. Já tinha saudade de estar aqui convosco. Quanto a quem perdeu, quem ganhou, pois já todos ganharam, porque agora todas as equipas têm pelo menos um piloto ganhador. A Toyota, a Hyundai e a Ford têm um piloto ganhador. Isto não quer dizer que as três vão ganhar. A Hyundai e a Toyota, à partida, vai acontecer. A Ford acontecerá lá mais para a frente. Isto porquê? Porque o Malcolm Wilson fez uma jogada que é arriscada, naturalmente, porque ele teve que prescindir de muita coisa para conseguir convencer a Red Bull a colocar o Oitanak na sua família. Portanto, o ordenado do Oitanak está coberto com o patrocínio da Red Bull. Para isso teve que abdicar do Formol, do Gus Greensmith e de outros, porque apesar de tanto o Formol como o Greensmith terem patrocínios que lhes pagavam a temporada, a verdade é que espalhar a equipa por 4 carros era muito complicado. Chegaram a ser 5 e, portanto, é muito complicado e não há dinheiro para isso. A M-Sport não tem dinheiro para isso. E, portanto, justamente quando eles destroem o carro, prova sim, não é? Mas isso os seguros pagam, não é muito por aí. É mesmo as pessoas que eles têm que levar para as provas, é muita gente e eles não podiam continuar com esse ritmo. Aliás, o ano passado eles não fizeram testes na parte final porque não dava para dar a viajar com tanta gente para as provas. E, portanto, tanto o Malcolm Wilson como o Richard Milner tiveram que se sentar e perceber o que é que podiam fazer. A assinatura com o Oitanak levou mais algum tempo exatamente por causa disso, porque a Red Bull não sabia se iria ou não aceitar o Oitanak na família Red Bull. Era também o único que faltava, também por isso, não era por aí, e portanto acabou por tudo se resolver. Agora, notou-se claramente a falta de desenvolvimento do carro. O carro está exatamente igual ao ano passado, portanto está muito atrás agora dos outros. Vai haver muito trabalho. Não sei se a Ford vai abrir os cordões à bolsa e se o Oitanak consegue convencer o Malcolm Wilson a abrir os cordões à bolsa. Não sei, vai ser complicado. O Pierre Leloubet é um refresco, está ali porque paga, porque é o piloto que é rápido, mas ainda vai ter que crescer muito e, portanto, ainda vai dar muito. Este fim de semana notou-se que aquilo ainda não está a 100%, mas na Ford notou-se que ninguém está a 100% ainda. O carro não é bom. O carro não é bom. A Hyundai, sim senhora, reforçou-se muito bem com o Esa-Pekka Lappi e com o Craig Breen, só que o Esa-Pekka Lappi vem de um carro diferente, teve pouco tempo com o Hyundai, conhece mal o Hyundai, não andou ao seu nível, e o Esa-Pekka Lappi tem um problema grave que é a concentração é muito complicada. Ele estava predisposto a fazer uma temporada muito curta este ano, de repente teve que explicar à mulher e aos filhos que ia estar o ano todo fora outra vez, e aquela cabeça às vezes não funciona. Portanto, tem ali um problema para resolver o Cyril Abiteboul, que já começou com aquela sua cara mal disposta, que parece que toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga, e percebeu que não é chegar ali só porque ele chegava lá e os carros andavam 20 km/h mais rápido, não é? Ainda por cima a equipa cometeu um erro que a Toyota também cometeu, mas com menos acuidado do que a Hyundai, que foi afinal o carro totalmente para neve e gelo, e como se o monte de carro foi completamente seco, foi o mais seco dos últimos anos, e portanto o carro estava muitas vezes inguiável. Claro que o talento do Neuville fez o milagre de o colocar no terceiro lugar, juntamente com o furo que o Elfyn Evans sofreu, e portanto a coisa compôs. Na Toyota, o Jari-Matti Latvala fez questão de rapidamente, o ano passado, fechar a porta ao Oitanak, porque ele sabia que o Oitanak, juntamente com o Elfyn Evans e com o Kalle Rovanperä, era uma coisa que não ia correr bem de certeza absoluta. E na Toyota ainda não estão muito satisfeitos. Ainda se lembram como é que ele saiu da Toyota para a Hyundai, e portanto o Jari-Matti Latvala apressou-se a fechar-lhe a porta quando disse não faz sentido mudar uma equipa que ganha, e fez-lo muito bem, porque tinha pilotos suficientes. O Esa-Pekka Lappi quis sair
foi-lhe proposto manter com o mesmo ordenado, com tudo, mas eu quis uma época a tempo inteiro. Pronto, epá, é uma escolha que ele fez, que logo se verá se foi certo ou não. E, portanto, a promoção do Tanaka, do Takamoto Katsuta, aliás, à equipa principal, era uma coisa que era mais ou menos esperada, até porque aquele passo do ano passado da Toyota Gazoo Racing World Rally Team New Generation foi uma coisa que não fez sentido absolutamente nenhum. E pronto, e assim com 4 pilotos fazem a temporada inteira. Vamos ver o que é que o OG ainda vai fazer. O OG vai ao México. Sim, já confirmou hoje. Se por acaso as coisas correm muito bem no México, vamos ter aqui um OG muito inclinado a fazer mais algumas provas do que as 5, 6 que estava previsto. Vamos ver se será assim, se não. Espero que não, porque o campeonato assim perderia alguma piada. Mas depois deste Monte Carlo, onde ele limpou de uma forma absolutamente humilhante este rally, se ele chegar ao México e fizer a mesma coisa, pois aí a coisa vai ser diferente. Acredito que não, acredito que o Rovanperä aí vai-lhe dar trabalho, mas pronto, nós vamos ter que esperar até. Antes de Portugal não vai haver muita definição de muita coisa. Há a pausa depois da Suécia, depois vão trabalhar um bocadinho, mas claramente nesta altura, e resumindo aquilo que estive a dizer, a Toyota é a favorita, até porque trabalharam muito bem no carro, mexeram bastante no carro, ao contrário do que possa parecer, e o carro está tão ou mais rápido em velocidade de ponta que o Hyundai, e continua a curvar muito melhor que o Hyundai. Portanto, havia um vídeo a circular deles numa reta e a diferença entre eles já era tipo 3 km por hora, mas isso já são diferenças mínimas. Essa diferença foi ganha logo à partida pelas orelhas do carro. Ganharam 2 km hora. Depois mudaram as ilhargas traseiras, tiveram que as fechar um bocadinho mais, porque não lhes dava muito jeito, mas tiveram que fechar um bocadinho mais, ganharam mais 1 km hora. Portanto, a diferença para a Hyundai ainda está no motor, mas a Toyota continua a ter um motor mais fiável, com menos potência, um bocadinho menos potência, e portanto o carro, como está bom, ainda por cima depois nas curvas é fabuloso. Muito bem. A minha opinião é muito simples. Acho que a Hyundai foi buscar um segundo piloto, portanto que o próprio Isa-Pekka Lappi já fez questão de dizer que irá ser segundo piloto, até a ordem em contrário. Portanto, acho que nesse capítulo a marca jogou bem. Contra o Craig Breen, Dani Sordo, ainda estou muito reticente, porque o Craig Breen é aquele piloto que se tarda em afirmar, ainda não consigo perceber muito bem que trajetória a carreira dele está a levar, que é sempre altos e baixos, e estou assim um bocado reticente. Na Toyota, tudo igual, para mim está tudo certo. Equipa que ganha no México, como disse há bocado. A Ford, fiquei surpreendido com o Lubê, mesmo sabendo que ele paga parcialmente para lá estar. Fiquei surpreendido porque não contava que ele fosse promovido. Pensei que ia ser novamente temporada parcial, mas achei uma jogada interessante. Contra o resto, dar um passo atrás para dar 2 em frente muitas vezes é necessário. Portanto, a todos os que desceram ao WRC2, esperemos. Mas olha, Zovás, deixa-me só dizer aqui uma coisa. A questão do WRC2 é um bocadinho diferente. Eles não estão a dar um passo atrás, eles estão a dar o passo para a categoria que pode ser no futuro a categoria principal dos ralis. Mas, com a limitação dos testes, estes carros vão ser muito importantes, porque estes carros, se nós descontarmos o híbrido, estão muito perto de um Rally 1. Sim, sim. E, portanto, neste momento, interessa a muita gente e a muitas marcas que haja esta descida ao WRC2, e é assim, quando tiverem todos no Rally, os rapazes vão estar no WRC2, vamos ter um rally daqueles à antiga. Aliás, já aqui tivemos no Monte Carlo e nós vimos coisas extraordinárias como o François Delacour, o Fred Tard, como ele é conhecido, com o Skoda Fabia RS dos novos, deu quase 5 minutos a um senhor chamado Jordan Sedaridis com um Puma Rally 1. Quer isto dizer que o WRC2 pode ser realmente a categoria de futuro, aplicando a hibridização, e por isso estes pilotos estão a apostar um bocadinho nisso. Depois há outra coisa que é assim, toda a gente já percebeu que tão depressa não vai haver novas marcas no WRC. Infelizmente. E portanto, ou a coisa muda muito rapidamente, e o Bin Sulayem esteve no Monte Carlo, não foi por acaso, fez o disparate que fez com a Fórmula 1, disse o que disse, a apoiar os amigos para tentar vender aquilo mais barato, e agora vai pegar nos ralis. E quando pegar nos ralis, a ideia é muito simples. Os Rally 1 desaparecerem e os WRC2 chegarem-se à frente, passarem a ter hibridização e depois subir todas as categorias
porque a ideia é que todas as categorias tenham 4x4 e deixa de haver carros com tração à frente. Isso é verdade, eu pessoalmente até gosto de ver carros de tração à frente a correr. Pronto. Mas pronto, é uma questão de gosto pessoal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o WRC2, o passo atrás é relativo por causa disto. E como se viu no Monte Carlo, há ali pilotos que estão muito mais à vontade no WRC2 do que no Rally 1. Portanto, vamos ver. A gente já lá vai, já vamos olhar para isso. Quanto ao calendário deste ano, voltamos a ter as 13 provas que tivemos em 2022, com alguns regressos como o México e o Chile, e vamos ter a estreia do Rally da Europa Central, que é um Rally na Áustria, Alemanha e República Checa, que eu estou bastante curioso para ver, que acho que é a primeira vez que se vai fazer um Rally em 3 países diferentes. Em sentido contrário, seguiram infelizmente a Nova Zelândia, a Espanha e infelizmente a Bélgica. Portanto, aqui uma pessoa nem pode ser imparcial. Fico só feliz porque a Bélgica se foi embora. Para o futuro, continua-se a falar do interesse da Arábia Saudita entrar, falou-se da possibilidade da Irlanda do Norte, Argentina voltar, a Austrália e Nova Zelândia em parceria em rotação, ou seja, um ano na Austrália e outro ano na Nova Zelândia, o que também não seria descabido e mal pensado, apesar de tudo. Portanto, há muito interesse no mundo de receber provas do Mundial, tanto Portugal tem que estar atento, porque nunca se sabe quando é que é o último ano. E, por outro lado, o promotor está a tentar expandir-se para os Estados Unidos, portanto está a seguir a fazer copy-paste, ou seja, a Fórmula 1 apostou na América, funcionou, e agora vai toda a gente fazer copy-paste igual, e vamos ver se funciona. Vamos ver se drive to survive da WRC. Já chega dessas coisas, façam coisas originais e diferentes, já chega de drive to survive. Portanto, eventualmente teremos aí um Rally Olympus outra vez, para quem se lembra. Eu não sou desse tempo, mas eu sempre achei engraçado esse Rally. Quanto às regras, vou aqui enumerar algumas regras que mudaram também para não ser muito maçudo, e a primeira que eu vou dizer é desde já que houve uma redução do número de dias de testes para as equipas oficiais de 28 para 21, e com isto surgiu hoje uma notícia que as marcas irão apostar mais nos rallies dos campeonatos nacionais, isto é, para a preparação para o Rally da Suécia teremos o Takamoto Katsuta com um Toyota e o Isa-Pekka Lappi com um Hyundai a participar na segunda ronda do campeonato finlandês, que é um rally 100% de neve, como forma de testarem para o Rally da Suécia. Isto é, estão a aproveitar um rally nacional para testar e fazer quilómetros e não contar para os 21 dias de teste. O Otanak também, mas o Otanak decidiram ir à Estónia. Portanto, ele vai correr em casa, é uma forma de, se calhar, a M-Sport se colocar ali bem, aumentar a popularidade e, se calhar, quem sabe vender uns Pumas. Não sei, é tudo junto. Portanto, as marcas já estão à procura de alternativas e, segundo sei, José, tens algumas coisas que queiras acrescentar aqui para Portugal? Assim, não só para Portugal. O que está a acontecer nesta altura é uma coisa muito interessante, que é, com a redução do tempo de testes e com a admissão de certos campeonatos de carros Rally 1, há equipas que estão a oferecer aos seus pilotos a oportunidade de testar em condições parecidas com os rallies onde vão estar, contornando a impossibilidade de testar naquele país. Se tu inscreves o carro numa competição, não conta para testes, porque não estás a testar oficialmente. O que é que pode acontecer? Pode acontecer, e já iremos falar sobre isso com certeza, que algumas equipas olhem para certos campeonatos e certos rallies que são muito importantes, e aqui temos que falar da sequência Portugal, Sardenha, Acrópole, e colocar pilotos não ao volante de R1s. Isso é uma coisa que ainda vamos ter que perceber se poderá haver ou não exceções em Portugal, na Grécia ou até em Itália. A Itália acredito que seja fácil acontecer, em Portugal e na Grécia será mais complicado, mas poderá acontecer que haja abertura de exceções para Rally 1s, ou então colocar pilotos oficiais a fazer os campeonatos locais, desenvolvendo peças para os Rally 1 a partir dos WRC2. Podem dizer assim, estranho, como é que se vai desenvolver peças para um carro que não tem nada a ver com o outro. Lá está, é que tem muita coisa a ver um com o outro. Se repararem, a caixa é igual, a travagem é semelhante, a potência é que é diferente, porque a potência vem só do motor 1600 e não vem do 1600 mais a potência híbrida. Os WRC2, os Rally 2 tivessem o híbrido, teriam a mesma potência no Rally 1. Falta-lhe o quê? Um bocadinho mais de largura e um bocadinho mais de aerodinâmica, é verdade. Mas tudo o resto, mecanicamente, pode ser testado num Rally 2 para um Rally 1. E, portanto, há aqui a oportunidade de haver algumas marcas que, pegando os seus pilotos
que não estão a tempo inteiro, colocá-los em campeonatos nacionais. E esta dica que eu vou aqui dizer tem a ver com o facto de algumas pessoas pensarem que o Campeonato Português de Rallys não é conhecido internacionalmente. Estão completamente equivocados. É muito conhecido. Muita gente sabe o que é que se passa em Portugal. Muita gente sabe que é um paraíso de R5s, porque há muitos R5s em Portugal e de muito boa qualidade. Já iremos falar sobre isso, como eu disse há pouco, mas é o elefante na sala. A possibilidade de Craig Breen vir fazer o Campeonato Nacional de Rallys com a Hyundai, com o E20N em Rally 2. Se isso acontecer, vai-se abrir aqui uma caixa de Pandora, porque pode acontecer que a Citroën, que até está no campeonato da WRC2, pode trazer para cá um piloto, ou pode manter os pilotos que têm em Portugal a testar coisas para eles. Mas pode haver, por exemplo, o Toyota Yaris vir para cá fazer testes, fazer rallies. Pode acontecer também a fora colocar aqui o Fiesta para tentar melhorar o desastre que é aquele carro neste momento. Portanto, pode acontecer... O Fiesta ou o Puma? O Fiesta, não, já é o Fiesta. O Fiesta é o Rally 2. O Puma não pode ser transformado em Rally. É difícil transformar em Rally 2, porque o Puma é um SUV e é muito alto. O carro que tu vês no Rally 1 é o carro que está adaptado ao chassi que toda a gente usa. O carro é mais baixo, é mais largo, é mais comprido. Pá, o Puma Rally 2, eu desconfio que deve ser difícil fazer aquele carro andar depressa, mas pode acontecer. Também a Ford está a ficar sem alternativas para Rally 2. Não estou muito bem a ver o que é que eles vão fazer. Pois, por isso é que a Ford está a ficar num daqueles cantos escuros que é: quer ser elétrica em 2030, 2035, vai despedir gente na Alemanha porque não precisa tanta gente na engenharia para desenvolver carros com motor de combustão, porque vai acabar com eles, vai sair dos segmentos pequenos como o do Fiesta, como o do Focus, já acabou com o do Mondeo, fica só com SUVs, o Puma ficará, portanto a M-Sport ficará a ser uma dos manás, que é os carros de Rally 2. Pá, mas isso ele há de encontrar maneira de encontrar uma marca qualquer que lhe dará certamente a mão para ele continuar a fazer Rally 2. O Fiesta está no fim da sua vida, vai acabar, porque o Fiesta já para onde já vai acabar e portanto terá mais 2 anos, não terá mais. Não tem sido desenvolvido, é o pior carro do WRC2 e portanto pode acontecer que a Ford ponha um piloto ou 2 em qualquer lado a competir num campeonato nacional. Já aconteceu isso há uns anos no campeonato francês, de terra e de asfalto. Agora pode acontecer noutros campeonatos, até porque Portugal, por exemplo, tem terra e asfalto, tem o Rally dos Açores, tem o Rally da Madeira. Os Açores este ano não fazem o campeonato. É o que eu ia dizer. Exatamente, este ano não faz parte. Mas digo eu, a organização vai fazer todo o esforço para tentar levar lá pilotos portugueses, mesmo sem pontuarem, e portanto as coisas podem ir por aí. E portanto podemos ter de repente os campeonatos nacionais aqui em Espanha, em Inglaterra, talvez em França, a terem muito mais pilotos e mais carros do que se estava à espera. O que por um lado é bom porque vai estimular os pilotos portugueses a terem que andar mais depressa, tem que elevar o nível. Sim. E por outro lado vai levar mais custos porque vão ter que ter mais material, vão ter que investir mais em muitas coisas. Sim. Espero é que não deixem que os treinos sejam à vontadinha, porque isso também é que perde a piada toda. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É verdade que há rallies que há pilotos que conhecem de olhos fechados. Todos eles dizem-te curva a curva como é que são os troços, mas para o ritmo que traz um piloto do Mundial vai ser mais complicado. Por acaso eu acho que o nosso campeonato é muito nivelado por baixo. Aquilo é bom, mas é muito nivelado por baixo. Entre aspas. Eu não acho. Eu acho é que os pilotos em Portugal andam aquilo que é preciso para andar para ganhar. Isto é assim, quando tu precisas andar um ritmo em que não precisas andar mais depressa, também não vais andar, não vais gastar, não vais estragar. Pá, depois dizem assim, porque veio cá o Sordo outra vez, levou 1 minuto de penalização e ainda acabou com 2 minutos de vantagem. Claro, porquê? Porque ele não tinha problemas nenhuns. Gastava os pneus que queria, gastava o carro como queria e andava à vontade, não estava a pensar nos pontos do campeonato. Portanto, nós temos que olhar para essas coisas. Quando tu dizes assim, mas os pilotos não podem pensar nos pontos e no custo. Podem. Quando uma época fica em 400 mil euros, tens que pensar nas coisas. Tens que pensar, porque senão as coisas começam a ser difíceis. E quando não tens muitos patrocinadores capazes de largar por ano 300, 400 mil euros, portanto tens de ter alguma atenção naquilo que estás a fazer. E isso limita sempre o andamento. Por isso é que o campeonato acaba por estar nivelado num patamar muito baixo, porque é exatamente assim. Chegas ali, ganhas 20 segundos, 30 segundos, já tens o rally ganho, não vais estar a estragar pneus, não vais estar a estragar transmissões, não vais estar a estragar nada, porque já está feito. Vindo os pilotos dos estrangeiros que andam à vontade
a coisa vai ser diferente. Eu estou muito curioso para perceber se confirma ou não o Craig Breen em Portugal. Eu lamento imenso, mas não vou confirmar. Há umas informações que dizem que calma com o Andor. Calma com o Andor. Não, pode acontecer uma coisa muito simples, que é o Sordo andou mal no Monte Carlo. Se o Breen na Suécia faz muito melhor que o Sordo fez em Monte Carlo, se calhar em vez de termos um irlandês, temos um espanhol em Portugal. Pode acontecer, trocarem ali. Até em termos logísticos faz mais sentido, não sei. Eu não sou nenhum expert em logística, mas acho que fazia mais sentido. Talvez sim, talvez não. É verdade que muita gente levantou a ideia de que o pai do Craig Breen tinha negócios em Portugal, negócio imobiliário. Tem sim, senhora, e conhece muito bem Portugal, tem em casa cá no Algarve, mas isso não tem nada a ver com nada. Independentemente do pai fazer ou não fazer negócios e deles serem multimilionários, isso não quer dizer nada. Portanto, ele se vier é porque a Hyundai quer que ele venha, ou então poderá vir o Sordo ou outro piloto qualquer. A verdade é esta. Pode haver esta oportunidade e as equipas contornarem os dias testes colocando pilotos que são sedentários ou que não estão a tempo inteiro a fazer campeonatos onde há R5s ou onde há a possibilidade de haver R1s. Exatamente. Como em Portugal, e vou dar um exemplo de uma das últimas coisas que eu fiz antes de entrarmos todos em confinamento em 2020, que foi o Rally Serras de Faf. Na altura, eu fui ver e passado 15 dias estávamos todos em casa fechados. E na altura, o Dani Sordo e o Otanak vieram fazer o Rally com o Hyundai o i20 com o PWRC. Na altura foi qualquer coisa de sensacional, especialmente em Montim, ver eles a fundo no salto. Nem levanta-pé aquilo, tipo o José Rally 2, todos a levantar-pé e eles, nem levanta. Mas aí tens um pormenor. Se eles estiverem inscritos fora de competição, sim, conta para testes. Sim, tem que estar inscritos em competição. Pilotos extra, era prova extra. Pois, é que eles têm que estar inscritos como oficialmente na prova. Se estiverem inscritos oficialmente na prova, não conta para testes. Não é um teste. É um teste, mas não é um teste. É aquela história de diz-me que estão a fazer um teste sem dizer que estão a fazer um teste. Tanto que na altura eles não fizeram o Seixoso e Santa Quitéria porque eles iam ser... Era a primeira vez que se ia ser usado e na altura eles não foram permitidos fazer. Pronto. Isso já não contaria para o que eles pretendem. Pois, é o que é. Mas continuando nas alterações das regras do WRC, acabaram-se os 4 pneus extra para as 3 passagens obrigatórias de shakedown, ou seja, a Pirelli oferecia um jogo de pneus extra para as 3 passagens, passando agora os pilotos a ter que os usar com os restantes 20, com os 28 pneus que usam para uma prova inteira. Penso que são 28, eu acho que não me enganei, eu andei à procura, acho que são 28, são muitos pneus, eu espero não estar enganado. Também acabou-se o serviço matinal nas provas de terra e de neve e foi reduzido o tempo de assistência, o tempo dos carros na assistência, de forma, e passo a citar, atenção, isto não são palavras, e passo a citar, de forma a reduzir a carga de trabalho dos membros das equipas e dos voluntários FIA que trabalham nas verificações como marshals, entre outras coisas. Isto aqui foi um bocado regra de sindicato, não estou a perceber, ainda não consegui perceber a lógica por trás disto. Tudo bem, aceito, eles estão lá, trabalham, são ensaio da pele, não é a mim, mas tudo bem, aceita-se. Quanto às penalizações em Super Rally, em caso de ser uma falha híbrida, são reduzidas de 4 para 2 minutos, por ser uma peça standard. Sendo assim, para não mostrar muito mais, não vou falar muito mais de regras, mas estas são as 4 principais mudanças. Falta só dizer uma coisa, que é quando um piloto tem um problema no híbrido e na paragem para troca de pneus, ou só podes trabalhar no carro com o teu material, sim, e com o mecânico que lá está para fazer a troca dos pneus, se for uma falha híbrida, pode haver intervenção dos responsáveis da empresa que fornece o híbrido para resolver o problema. Okay. Que até agora não era permitido. Pronto. Isso pode acontecer. Quanto aos pneus são 28, desaparece ao jogo extra, portanto são 28 para desde o shakedown até à Power Stage, são 28 pneus, sendo que o shakedown tem que fazer pelo menos 3 passagens. É, exatamente. Portanto, isto vai obrigar os pilotos a fazer uma gestão muito mais pensada do uso dos pneus para cada classificativa, o que é pena porque, coitados, têm que usar Pirelli e pronto, é o que é. É o que temos, coitados, e muito boa sorte a todos eles. Sabes que no Monte Carlo houve um piloto que não usou Pirellis. Quem? Um piloto dos RGTs com o Alpine, piloto francês. O número dos RGTs foi autorizado a usar Michelins. Olha, e estava ele bem. Estava ele bem. Os outros olhavam com inveja. Exatamente. Mas muito bem, antes de avançarmos para o Monte Carlo, vou só ler aqui alguns comentários que entretanto foram chegando. Temos aqui um comentário do Rui Wozard, nada incendiário.
Não. Boa noite, meus caros. Forte abraço e uma excelente temporada. Guilherme, estás mesmo com cara de quem saiu do gulag, mas estás apaixonado por uma certa viatura que tem como homónimo um felino selvagem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Guilherme. Não. Não Não lhe dou atenção. responde. Não lhe dou atenção. Os cenas do... Deixa-me só dizer uma coisa. É que eu disse que era só um piloto francês. Não, foram todos aqueles que andaram com os Peugeot 208, também eram Michelin. Pronto. Assim, Portanto, ainda havia muita gente. O Cenas da F1 diz boa noite, coisas lindas. Boa noite. Depois ele diz Vasco, corta esse cabelo. Não vai acontecer. Não aconteceu nos últimos 6 meses, não vai ser agora. E o David, com a torneira 77. Para aquecer as orelhas. Exatamente. As orelhas. Isto é tudo uma tática para não ter que comprar um gorro. Vocês aqui ainda não toparam. Eu já estou em 2030 e vocês ainda estão todos em 2023. O David está aqui a dizer que os Açores fazem o TER, que é aquele campeonato europeu que eu tenho muita dificuldade em entender a importância e como funciona. Não vou mentir, não é um campeonato que me entusiasma, mas pronto, é sempre um ponto de venda para o Rally dos Açores, que infelizmente este ano não faz parte de nenhum campeonato. Esperamos que volte em 2024, porque é um rally belo. Mas olha que ganhar o troféu europeu de rallies dá um belo troféu da FIA. Pois dá. Tens de tirar a gala da FIA, tens tudo. Dá um certo estatuto na mesma, né? Mas é um campeonato que eu tenho dificuldade em entender, porque é daqueles que tu não participas, não necessitas participar nas provas todas e depois é esquisito. É mesmo um campeonato. É para o que é que é. Exatamente. É para alguém ganhar uma tacinha no fim. Exatamente. Muito bem, vamos então arrancar com o Monte Carlo, que este ano foi uma prova bastante semelhante a 2022, pelo menos no papel, nos mapas, mas que infelizmente, como o José já disse, foi o rally mais seco dos últimos anos. Não tínhamos neve, não tínhamos gelo, tirando em algumas classificativas em pontos estratégicos, mas a gente já lá vai. Houve algumas alterações em relação ao ano passado, nomeadamente encurtarem a classificativa mais conhecida. O Col do Turini, para mim, foi um crime, não percebi. Crime contra a humanidade. Mesmo. É que sabia tão pouco. Não sei quanto a vocês, mas eu ver os carros, eles chegar ao topo e virar à direita outra vez e não fazerem aquela descida toda, sabia há pouco. Fiquei um bocado desapontado, infelizmente, mas pronto, é o que é. O rally começou na quinta-feira, à noite, como é habitual, com a noite de Monte Carlo, onde as fogueiras, foguetes e festivais pirotécnicos dão uma outra cor ao rally. Este ano também houve espaço para um outro tipo de espetáculo, não sei se estiveram atentos às redes sociais na noite de Monte Carlo, mas que por algum motivo, não sei se já repararam com muita atenção, tinha bastantes espectadores, porque vocês olham, e se olharem para a colina, está demasiada gente a ver esse espetáculo. Ou seja, aquilo não eram só 3 pessoas, aquilo era muito mais pessoas. Mas pronto, isto aqui já é outro tipo de filmes. Tu andaste a examinar muito bem a foto, pá. Não, eu vi aquilo para 10 vezes, só para tentar perceber quantas pessoas lá estavam. Muito bem. A história do rally começou-se a desenvolver aqui nestas duas classificativas noturnas, com o Sebastião Ogier a abrir uma vantagem de 6 segundos sobre o Elfyn Evans, que entrou com a corda toda e mostrou finalmente ter algum ritmo. Takamoto Katsuta, coitado, teve problemas de travão de mão logo na segunda classificativa e perdeu cerca de 50 segundos. E só para terem uma noção do quão mal é perder o travão de mão naquela zona, a classificativa nos primeiros 5 km tem 13 ganchos, que eu fui contá-los ao mapa. Portanto, vocês estão a imaginar 13 ganchos que o rapaz não tinha travão de mão para puxar. Portanto, estão a imaginar que foi uma quinta-feira difícil. Nessa mesma classificativa aconteceu um dos casos do rally, que era aquilo que eu estava a mencionar. Portanto, numa certa esquerda, assim um bocado apertada, apareceram milagrosamente gelo, numa zona com muita gente a filmar, apareceu milagrosamente placas de gelo na estrada. Como em mais lado nenhum nos 25 km da classificativa se viu. Como eu estava a dizer, estavam muitos adeptos a filmar e tudo indica que terá sido algo propositado. Ou seja, o gelo foi colocado de forma artificial. E lanço a primeira pergunta para vocês. Já para não falar da questão da segurança e de que poderão estar a adulterar a competição, o que tem a dizer sobre este caso? Eu, por acaso, vi opiniões bastante divergentes na internet, portanto, gostava de saber o que é que tem a dizer sobre isso. Mas não... O vídeo que andou a correr pelas redes sociais eram de realmente pessoas a levar sujidade e neve para... E água, e garrafões de água. E garrafões. Eu acho vergonhoso, porque depois há um acidente mais grave do que houveram 2, foi o grego, que não agora me escapa, e o Neville, não foi?
O Neville e o Serdarides. O Neville fez Exato. uma pequena saída, bateu no morro e voltou à estrada e continuou como se nada fosse. Teve muita sorte. O Serdarides enfiou-se mais... E sim, mais dentro assustou-se, não da puxou o valeta. travão de mão e tal, agarrou-se aos travões e deixou-se ir. Eu acho isso vergonhoso, porque é quase... Parece que estamos naquela era de que as pessoas não... Ou estão no rally só mesmo para filmar e para filmar aqueles momentos mais chocantes de... Olha, o acidente para postar nas redes sociais para ganhar likes, e não pensam sequer no real perigo da coisa, do que estão a fazer. Porque aquele gelo, eles pode acontecer o que aconteceu com o Neville, que é embater de lado e arrancar, não acontece nada ou acontecer o que maior. aconteceu aos outros, que foi conseguiram tipo desviar-se e continuar como se nada fosse. Exato. Mas também podia acontecer alguém entrar com um ângulo errado, vamos dizer, ligeiramente mais para a direita do que seria suposto, cometendo um pequeno erro, e ir parar à zona onde estavam esses espectadores à espera da ação. Eu acho que isso é criminoso, porque realmente estão a brincar com a vida das pessoas, não só deles próprios, mas também dos pilotos. É malta que, para mim, não gosta de desporto motorizado. É o típicas pessoas que, por exemplo, dizem que veem a Fórmula 1 pelos acidentes, e quando eu digo Fórmula 1 digo WEC, MotoGP, seja do que for. É malta que gosta de likes, não é malta que gosta de realmente viver o desporto motorizado como nós vivemos, e muita gente vive. José? Eu concordo que são pessoas que não têm noção do que é que estão a fazer, mas onde fizeram não tem o perigo que à partida parece que tinha. Porquê? Primeiro que são idiotas, não puseram no meio da curva, puseram na berma. E o que aconteceu ao Neville é que o Neville chegou lá e puxou o travão de mão, e aquilo correu mal, e ele já puxou o travão de mão tarde, e é que apanhou a placa de gelo e escorregou para fora. O Serdarides foi diferente, porque ele chegou lá em cima da curva, viu o gelo, travou e foi em frente. Pronto. Os outros desviaram-se, com a particularidade de haver pilotos como o Tanak, como o Ogier, e salvo erro, era outro piloto que já tinham sido informados que havia aquela placa naquela curva. O Evans, acho que o Evans. Acho que era o Evans. Portanto, eu acho que foi aí onde que falhou. Nesta questão na questão de avisar, eu acho que foi aí onde é que não avisou os pilotos corretamente. Acho que os outros tinham melhor. Não, mas os outros depois é assim. Aquilo depois percebeu-se que é. Porque é assim, quando tu vais à noite, o gelo negro não se vê, que é aquele gelo que é da cor do alcatrão. Esse não se vê. O outro vê-se. O outro vê-se perfeitamente. O que aconteceu ali, o Neville não viu. Porquê? Porque ele chegou lá, puxou o travão de mão, mas já puxou tarde, e quando o carro começou a escorregar, apanhou a placa de gelo e foi andando. E bateu de lado. Por isso é que ele bateu de lado. Se vocês repararem, ele já está pendurado quando passa na placa. Pronto. O Serdarides chegou lá, não viu. Coitado, também. Pronto, não viu. Travou em cima daquilo e foi-se embora. Se repararem, os outros passaram todos ao lado. Portanto, é verdade, são uns energúmenos, mas nem sabem fazer as coisas, porque se eles espalhassem a água desde a outra berma até a este lado, aí sim, íamos ter um problema, toda a gente ia se despistar ali, mesmo devagar, poderia haver problemas. Agora, eles deixaram o gelo, não era muito preocupante. Agora, que são energúmenos? São. É evidente que são. Quer dizer, só gente maluca é que se lembra, vou levar água para pôr ali para fazer gelo. Felizmente a noite não estava muito fria, porque se estivesse fria, como há 20 anos atrás era no Monte Carlo, tínhamos um problema grave, porque não era uma película, era um monte de gelo, e a coisa aí podia ter corrido mal. Mas como aquilo estava tudo seco, os pneus vinham quentes, se alguém passasse por cima da placa de gelo sem travar, ou sem escorregar, passava sem grandes problemas. Os pneus vinham muito quentes já. E estavam a usar ainda por cima os super macios, portanto, não tinha problema. Agora, é evidente que aquilo pode haver um Serdarides desta vida que chega ali, assusta-se e pronto, é uma chatice. Agora, e depois essa malta, quando se assusta, agarra-se aos travões e pensa que os travões os vão travar. Agora, aquilo é uma coisa que, pronto, não iria criar ali uma grande confusão, porque, pronto, devido a estas condições. Agora, que são os energúmenos? São, isso aí.
Mas é assim há muitos anos. Isto há muitos anos. Houve durante anos no Colo Tournia, tiravam às passadas de neve para a estrada. E portanto, a nossa sorte é que este ano os Inner Grooms deste ano, além de Inner Grooms, eram burros. Era a nossa sorte. Portanto, bocadinho. Portanto, antes de continuar, o Rui Wozer pergunta-nos aqui, tirem-me esta dúvida, o Tanak tinha nas notas a existência de gelo naquela curva, Rui? Por norma, no Monte Carlo, os batedores, que é pessoas que passam até uma hora antes do troço, passam lá para confirmar as notas e apanhar alguma coisa que esteja diferente. Penso que foram informados porque os Toyota e os Ford teriam informação que haveria gelo naquela zona. Os únicos que não tinham informação foram os Hyundai, tanto que o Dani Sordo e o Isapek Alapi queixaram-se que receberam a informação do gelo e andaram a medo da classificativa toda porque não tinham noção de onde é que era. Então, segundo eles, andaram a medo a classificativa toda à procura do sítio. Portanto, aqui também foi um bocado falha da equipa. Portanto, não foi só a nota, porque o piloto em si não tem a nota, mas os batedores é que confirmam isso. Não estou errado, certo? Mas estás certo, mas o problema é que os batedores quando passaram não havia lá nada. O problema é que os batedores quando passaram 2 horas antes. E 2 horas antes havia zonas que havia gelo. Mas era gelo que estava nas bermas e, portanto, à partida não fazia problema. Quando depois de passarem, se ouviu que o Neuville tinha feito ali meio peão, é que começou toda a gente nos rádios a mandar para o início do troço, porque durante o troço não podem receber comunicações rádio, a dizer no princípio do troço que havia um gelo num determinado sítio. Havia informação mais fiável de um lado do que do outro, é verdade. Provavelmente o Oitanak tinha alguém na classificativa naquela zona e telefonou para alguém que alguém foi-lhe dar a informação. A Toyota a mesma coisa. Agora, também é verdade que eles passaram todos muito mais devagar do que eu não vi. O Neuville ia doido e ali perdido e pronto. E é no costume. Quanto àquela parte que estavas a falar, daquela parte que se vê na filmagem do Serdaridis, tens que perceber uma coisa. As pessoas que estavam no morro só viram quando apareceu a luz. Quem estava a fazer aquilo pensava é que provavelmente ali não ia acontecer nada tão depressa e foram apanhados pela luz do carro. Um bocado. Portanto, Rui, espero que estejas ficado esclarecido. E em relação a isso das pessoas que foram apanhadas com a luz, o David estava aqui a defender-me e a dizer que o ser humano é um ser curioso desde nascença. Portanto, já estou justificado por ter visto o vídeo tantas vezes. Obrigado, David. Estou sempre aqui. Obrigado por me apoiar sempre. Muito bem. Continuando com o Monte Carlo. Na sexta-feira, o dia foi dominado por completo por Sebastião Ogier e temos que mencionar de vez em quando os navegadores, porque o desporto não é só o piloto. O Sebastião Ogier e o Vincent Landin, e peço já desculpa pelo meu francês, que é terrível, onde venceram 4 das 6 classificativas e, apesar de alguns problemas do sistema híbrido e estão na última classificativa do dia, lideravam com 36 segundos de vantagem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já vi, nunca vi um reformado a fazer tão boa figura. É que ele chega a Monte Carlo e limpa sempre toda a gente. É uma coisa sensacional. Está o interesse da prova, claro, é já ali ao lado. O interesse da prova era, portanto, na luta pelos lugares do pódio, com o Kalle Rovanpera e o Thierry Neuville a surgirem como os mais fortes candidatos ao segundo lugar, tendo um furo arruinado as chances do Elfyn Evans, que mais uma vez há sempre qualquer coisa. O Elfyn Evans é aquele rapaz que há sempre qualquer coisa que estraga tudo. Se não é o carro, é um furo. Se não é um furo, é a cabeça dele. Portanto, há sempre qualquer coisa que estraga as performances dele. Então é sempre um furo. Ou é no pneu ou é na cabeça. É sempre um furo. Exatamente. E já podemos já pôr uma na lista da Pirelli. Olha, bem pensado. Põe já aí para quem achava que não ia aprender nada hoje, o Guilherme está aqui a dar bons conselhos. O Tanak seguia, portanto, em 4º lugar, mas claramente não tinha qualquer tipo de ritmo para acompanhar os da frente. Queria só fazer uma menção honrosa no primeiro dia, para o Pierre-Louis Lebec, que, coitado, fez o treino de braços da vida dele, porque ele fez 4 classificativas sem direção assistida. Portanto, vocês estão a imaginar o Rally de Monte Carlo cheio de curvas contra curvas e ganchos e o rapaz não tinha direção assistida. Eu tenho que mencionar porque achei inglório, especialmente o que aconteceu no dia seguinte, e achei sensacional ele conseguir chegar ao fim e foi sempre ele a conduzir o carro. Portanto, ele nas ligações não passava o carro ao navegador. Depois, quem estava a entrar em parafuso era Isapek Alapi. Não sei se repararam no primeiro dia que ele já estava a meter as mãos pelos pés e já nem sabia e já estava a pensar demasiado. Portanto, eu acho que ninguém o avisou que quando se vai para a Hyundai é isso que acontece. Que aquilo é muito difícil de atinar com o carro. Portanto, eu acho que
E também tive uma pequena sensação de déjà vu. Vocês não se lembram de um segundo piloto na Hyundai sempre a queixar-se do carro nos últimos anos? O Neville. Não estava a falar do segundo piloto, não era do principal. Então tive aqui uma sensação de déjà vu com essa Pecalap e a minha vontade era só dizer-lhe tipo, rapaz, tem calma, é o primeiro rally e é Monte Carlo, tem calma, respira fundo. Mas eu fiquei com pena dele. Houve uma entrevista a seguir a uma etapa que eu tive genuinamente pena dele, porque a maneira como ele estava, ele parecia que era um balão que estava a esvaziar à medida que as etapas estavam a passar. E era como estavas a dizer, tem calma. Calma, isto é só os primeiros dias, isto vai melhorar. Exatamente. É o primeiro rally, vamos com calma. O campeonato é longo. O problema é que não vai melhorar, mas pronto. Isso aí já é com ele é que tem que se resolver e mostrar resultados. Mas acho que não precisava de entrar em pânico já. Não, até porque ele, antes de começar, ele entrou logo a pé juntos quando disse que não tinha nenhuma relação particular com o Neuville. Já tinha ouvido falar que ele não era fácil, não era uma pessoa fácil. Também vi essa entrevista, achei um bocado infeliz. Ia para lá e depois logo vi o que é que acontecia. Epá, e é assim, e o Essa Pecalap leva, salvo erro e omissão, 1 segundo por quilómetro. Epá, e chega ao fim do dia e diz assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Então, mas o que é isto? E depois deve ter vindo o ser da Bitbull, pá, tem calma, tu és o segundo piloto, tem calma. Não, mas não. Tu aqui, quem manda é ele. Tu ficas aqui sossegadinho. Pá, isso é que é o grande problema na Hyundai, é tu teres um piloto que está lá desde que a Hyundai chegou ao Mundial de Rallys, a sério, portanto há 10 anos que lá está, é pá, que manda naquilo, basicamente manda naquilo. Eu estou para ver, pá, muito sinceramente, eu estou para ver as, entre aspas, marradas que vão acontecer nos briefings entre ele e o Abitbull, vai ser uma coisa espetacular. Um belga e um francês, é pá, vai ser uma coisa, eu adorava ser mosca para lá estar. Pá, vai ser uma coisa deliciosa. O que vale é que eu não percebo de francês, portanto, para mim, tanto dá. Eles que se entendam. Eu só espero é que o Sham Kim, o presidente da Hyundai Motorsport, fique por cá. Porque se ele vai para a Coreia, isto vai azedar e vai azedar feio. Mas pronto, vamos ver. Esperemos que ele fique por cá. Se ele precisar, eu arranjo-lhe aqui um quarto para ele ficar por cá, que senão isto vai correr muito mal. No sábado, a procissão seguiu e Sebastião Ogier continuou a gerir a sua prova a seu belo prazer e talvez até em demasia. Tanto que na última classificativa do dia já era de noite, com a classificativa bastante suja, muitas pedras soltas na estrada, e o francês jogou pelo seguro e evitou ao máximo risco, especialmente no que toca a furos, porque temos Pirelli no Mundial, não convém sempre relembrar. E queria só recuperar aqui o comentário do Big Red Pit. Atenção, os furos não são culpa da Pirelli, é das jantes. É como os motores Mercedes, quando partem, a culpa é de um tubo. Portanto, está aqui tudo resumido. Não precisam de saber mais nada. Portanto, o que eu estava a dizer, na última classificativa do dia, Kalle Rovanperä surpreendeu toda a gente e ganhou quase 10 segundos, levando a diferença para 16 segundos entre ambos no final do dia. Não sei se alguém ficou com a sensação de que haveria luta para o último dia. Eu sempre fiquei com a sensação que não. Que isto ia ser gerir até ao fim, um ataque, o Rovanperä não atacaria até à Power Stage e hoje levantava o pé na Power Stage. Sempre foi isso que eu achei que eles iam fazer e foi o que aconteceu. Eu vou dizer que não estava à espera que o Rovanperä limpasse depois tudo. Posso estar a mentir, mas vou dizer que não. Muito bem. Portanto, se te faz feliz... queria só referir aqui um pequeno marco histórico, se calhar numa longa carreira que tirar pela frente, mas foi no sábado que na classificativa número 9 o Kalle Rovanperä atingiu as 100 vitórias em classificativas. Só para terem uma noção, o Loeb tem 935 vitórias em classificativas e o Sebastião Ogier, coitado, vai ter que fazer mais um rally porque terminar a carreira com este número seria um bocado diabólico, digamos, porque o Ogier tem 666 vitórias em classificativas, portanto, como devem imaginar, se ele for um homem de fé, terá que fazer pelo menos mais uma vitória só para não ficar com este número. Continuando, portanto, no rally, o Thierry Neuville... Calma, ele ficou com esse número de vitórias, mas desempatou com o Loeb em Monte Carlo, por isso. Isso aí também depende equilibrar depois... a balança. Ok, certo, mas isso também depende. Se ele for um homem muito religioso, poderá não querer ficar com este número e não interessa muito o Loeb. Eu sei, não conheço infelizmente o Ogier para poder confirmar ou não isso. Mas Ogier, se estiveres a ouvir, a gente marca aí um café que a gente vai já descobrir isso. O Thierry Neuville encontrava-se em terra de ninguém
e apesar de ter vencido 2 classificativas, senão isto seria um rally 100% ganho por Toyotas, estava cada vez mais distante da dupla da frente, mas cada vez mais longe do Elfyn Evans. Elfyn Evans que seguia em quarto e o Tanak em quinto, após um dia repleto de problemas mecânicos no Ford Puma. Portanto, a Ford começou o ano muito bem, com os problemas mecânicos no Pierre LB, na sexta-feira. Depois, coitado do Tanak, passou o sábado inteiro a arrastar o carro. E depois no domingo lá mostraram alguma rapidez, mas a gente lá vai. Queria só referir também o Takamoto Katsuta, que vinha a fazer um rally discreto, apesar de tudo, mas por vezes mostrou que era capaz de ser mais rápido. Portanto, no dia em que o rapaz finalmente acertar a consistência, poderemos ter aqui algum piloto, um pilotozinho vá para lutar por pódios. Por outro lado, queria só referir negativamente o Dani Sordo e o Esa-Pekka Lappi, que ficaram a mais de 3 minutos do líder, numa prova completamente para esquecer. A eles, na festa da tristeza, juntava-se o PR Louis Lubé, que após o dia que teve na sexta-feira com aquele treino de braços em direção assistida, decidiu estragar tudo e descansar mais cedo no sábado, ao ter batido na última curva da primeira classificativa do dia. No domingo, tivemos um passeio matinal até à Power Stage, como costume, quando os rallies estão mais ou menos decididos, e pudemos ver alguns carros andar bem melhor na Power Stage, felizmente, e o caso número 1 disso é o Tanak, que nos surpreendeu a todos e foi o segundo mais rápido, após um fim de semana que literalmente arrastou o Puma pelas serras francesas. O Rally Rovanpera foi o mais rápido na Power Stage, levou consigo os 5 pontos, seguido de Tanak, como tinha dito, Elfyn Evans, Thierry Neuville e Ogier, que, numa boa tática de equipa da Toyota, e aqui todo o crédito ao Latvala, o Ogier não estorvou aos pilotos que fazem o campeonato o tempo inteiro. Portanto, sendo assim, o rally ficou com o Sebastião Ogier e o Vincent Landin em primeiro, Kalle Rovanpera e Jon Altonen ficaram em segundo, Thierry Neuville, Martin Vidaga ficaram em terceiro, Elfyn Evans e Scott Martin em quarto, Tanak e Martin Yarveola ficaram em quinto, Takamoto Katsuta em sexto, Dani Sordo em sétimo e Esa-Pekka Lappi em oitavo. E agora peço aqui ao Guilherme e ao José que me deem os vossos destaques da prova, tanto positivos como negativos. Quem é que vai começar? Vai tu, Zé. Vai tu, que o Guilherme está com vergonha. O destaque número 1 é a Toyota ter trabalhado bem durante o curto defeso que teve e colocou o Yaris novamente à frente do I-20. Por outro lado, perceber-se que o Ogier reformou-se cedo demais porque continua a ter andamento. Eu não concordo com aqueles que dizem que ele anda muito bem em Monte Carlo, anda muito bem em Alcatrão, depois em terra já não tem andamento. Acho que estão completamente enganados. Ele vai fazer a surpresa mais à frente. Por outro lado, o Oitanak deu um ar da sua graça porque andou o dia todo domingo a poupar pneus e para a Power Stage, e percebeu-se que ele continua a ser um piloto terrível e que anda muito depressa, mesmo com o carro que não é grande coisa nesta altura. E o outro destaque positivo que temos que dar aqui é ao japonês, que apesar de ainda ter de vez em quando ali o Tiki e o Teco andarem à bulha um com o outro de vez em quando, está a andar cada vez mais depressa e provou isso, fez bons tempos, e se não tivesse tido aqueles pequenos problemas e aquelas saídas meio disparatadas que teve, provavelmente teria passado pelo Oitanak. Portanto, esses são os positivos. Quanto aos negativos, claramente a Hyundai continua tudo na mesma. Portanto, fizeram aquilo que eu chamo o defeso máquina de lavar, que foi, puseram tudo lá para dentro, deram a volta àquilo, centrifugaram e saiu de lá uma coisa exatamente igual como estava. Continua com problemas, continua com dificuldades, continua a depender do Thierry Neuville, e isso não que é bom, porque se ele foi 5 vezes vice-campeão, para alguma coisa foi, não é só por causa dos Hyundai não serem grande coisa. Falta sempre um danoninho. Pronto. E portanto, se está dependente dele, nunca é bom. Por outro lado, a Ford deixou muito, muito a desejar, porque quem ganhou o ano passado é verdade que com um senhor chamado Loeb, mas não faz sentido o carro não ter recebido nenhuma evolução, e como também não se percebe porque é que o Oitanak assim na tarde vai fazer uns testes lá à casa do Malcolm Emerson, lá na quinta dele, e depois vai para casa de férias porque tinha que descansar a cabeça. Portanto, eu acho que isso também não faz muito sentido. Depois, uma nota intermédia para o PR Lulubé. O esforço dele no sábado é de elogiar, é fantástico, é extraordinário, mas era de balde porque a equipa tinha dito: não, desiste, não vale a pena, estás a perder tempo, vais perder tanto tempo, não vale a pena, desiste. Mas eu não quis, tudo bem, quis ficar com os braços de super-homem,
aceita-se. No outro dia, depois fez um disparate, juntou ao que já tinha feito no dia anterior. Portanto, será que ele ficou sem força no braço e o carro fugiu-lhe? não. Isso é uma questão de... Não? Não, ele sabes que estas coisas. O Nicolás Gilsul andou durante muitos anos ao lado do Thierry Neuville. Portanto, sabe o que é Sim. andar depressa. E já explicou que o Pierre Lelobé é muito bom piloto, mas falta-lhe ali muita coisa. Falta-lhe muita coisa. Vai ter que aprender, vai ter que perceber que não é. Costuma-se dizer que quando se tem entradas de leão, tem saídas de sandeiro. E eu muitas vezes entrei a leão e depois saio de lado de gatas. E isso é uma chatice. Portanto, acontece. Depois, faltou aqui uma nota positiva para o Vincent Landé, o navegador do Ogier, que prescindiu de fazer uma época a tempo inteiro na Ford para fazer uma época parcial com o Lubé, mas já está a capitalizar, já tem uma vitória no Mundial. Não vai acontecer como o Benjamin Veias, que foi de vela porque não tinha a qualidade que o Ogier quer. O Ogier é muito chatinho nestas coisas. E o Ogier até já vê, já ouve o Engraciar na voz do Vincent Landé. E a verdade... Isso são todos saudades. Isso é tudo saudades. Não é. É que se tu comparares, eu fui fazer isso, comparares os on-board com voz do Engraciar dele, e a voz é realmente muito parecida. E ele já confessou que não faz isso de propósito, mas a verdade é que ele percebe que a voz é parecida e então às vezes força um bocadinho ali a nota e quando está a falar parece mesmo o Engraciar. O Ogier já veio dizer que para ele ter um bocadinho de calma, não se entusiasmar muito, que tem ali umas 3 ou 4 coisinhas para melhorar, mas gostou muito do trabalho que ele fez e portanto vai continuar com ele. E o rapaz Landé, que estava no anonimato e queria permanecer no anonimato nos próximos anos, vai ser daqui com o Palmeiras reforçado. Curiosamente, ele tem 55 rallies no Mundial, o Ogier tem 56 vitórias, portanto percebe-se aqui a diferença, a assimetria entre um e outro. Exatamente. Mas correu bem, ainda bem, bom para o Landé, que vai ficar com o Palmeiras recheado, e o Ogier, quando se reformar, quando tiver para aí 70 anos, depois vai fazer rallies com alguém e pronto, e tem um Palmeiras bonito. Muito bem. Guilherme? Bem, não posso mentir, o José disse a maior parte dos que eu ia dizer, mas eu vou dizer um que eu acho que vai ser surpresa para toda a gente. Para mim o ponto positivo é o Rovanperä. Fez o seu melhor rally de Monte Carlo. Pronto, verdade. Está dito. Verdade, não mentiste. O fanboy vai desaparecer agora. O outro ponto é o ponto positivo, o Ogier, o reformado mais rápido do mundo. Deu uma lição aos meninos todos. Fiquei muito feliz. Isto não faz bem parte do rally, mas ao mesmo tempo também faz. Gostei muito da interação entre o Loeb e o Ogier nas redes sociais. Eu também vi. O Ogier picar o Loeb para o próximo ano, irem outra vez os dois e fazer um mano a mano. Vou ser sincero, este rally, e eu acho que falei contigo, este rally fiquei com imensa pena do Ogier não fazer realmente o ano todo. Eu já no ano passado eu sinto que disse a mesma coisa, mas adorava ver um Ogier contra o Rovanperä o ano inteiro. Podia correr muito mal, mas adorava ver. Só pelas pipocas já ia. Exato. Mais por aí. Eu retiro o meu lado de fanboy do Rovanperä. Adorava ver um bocado o rei contra o pretendente. Adorava ver isso a acontecer, mas pronto, infelizmente não vai acontecer, porque duvido que ele faça agora um número assim tão grande de provas. Pode fazer mais, mas acredito que ele não faça assim próximo de todas. Ele tem previstas 6 ou 7. Tudo iria depender se ele tivesse um programa em circuitos, mas não há nenhum programa em circuitos para ele neste momento. Ele não quer voltar à Endurance porque não fez o que tinha a fazer, fez Le Mans e pronto, acabou. Quanto a ver se o Ogier e o Loeb juntos a competir, poderá acontecer no próximo ano em algumas provas, e se calhar até com o mesmo carro e tudo. Oi? Pois, pode acontecer, porque anda aí um zum não, anda aí uns rapazes que andam a tentar preparar, convencer um diretor de equipa, que eu não vou dizer qual é, a pôr 2 carrinhos para eles fazerem 3 rallies no próximo ano
aqueles mais emblemáticos que eles costumam fazer e ver o que é que eles fazem. Mas que não seja o Puma. Eu não estou para ver os gajos a ficar a meio sem direção assistida. Os pobres coitados dos aposentados sem direção assistida. O Puma não. O Ford não. Mais pontos positivos. Eu estava a gostar muito do Alfred Evans. Ele parecia que estava... Eu sinto que no ano passado ele não era bem... Os problemas de cabeça, de confiança, estavam a afetá-lo demasiado. Sinto que ele entrou bem, mas o Pirelli a fazer das suas estragou um bocado ali o fim de semana. O Big Red Pete há um bocado explicou-te. A jante do Toyota. As jantes são lixadas. O Neville a ser Neville a carregar o carro, sabe-se lá como, para lugares mais... a impedir que a Toyota limpasse realmente tudo. Pontos contra a falta de preparação da Toyota da Toyota não, da Ford e da Hyundai. Desculpa, a Toyota tinha a preparação a mais. Da Hyundai e da Ford, da M-Sport. Eu no ano passado, eu podia não gostar esteticamente do Ford Puma, mas eu dizia que ele é um carro bem nascido. Ele agora parece que ficou realmente um ano atrasado. Deixaram-no, abandonaram-no. O Hyundai, o Neville teve a dizer que era setup errado. Era uma questão de setup e não propriamente de ritmo do carro. E vamos ser sinceros, isto pode muito bem ser uma repetição do ano passado, em que eles entram um bocadinho a frio e consoante o ano eles vão recuperando. Espero que não seja assim. Espero que seja mesmo um erro de setup e que na próxima prova eles estejam competitivos para o bem do campeonato. A Ford, acho que vão precisar de um milagre. Pode ser que o Tanak faça das suas. A Power Stage do Tanak foi muito boa. Sim, ele teve-se a poupar o dia inteiro, mas quando realmente importava, ele estava lá e sacou um belo tempo. Estar a meio segundo de um Rovanpera a voar foi brilhante. E pontos contra, eu vou dizer os palermas daqueles adeptos naquela curva. E nós acho que vamos falar isto a seguir, os palermas dos comissários. Sim, isso é a seguir. Isso a gente vai falar a seguir. Pronto, ficassem os palermas dos comissários. Pronto, eu vou dizer rapidamente os meus, porque vocês já enumeraram bastantes. E eu vou só querer acrescentar que gostei da estreia do Skoda Fabia Rally 2. Achei que, pelo menos de barulho, é mais agradável que o anterior também. Esteticamente também, mas isso não é propriamente mais importante. Parece um carro muito competitivo e que parece que nos próximos tempos poderá dominar a classe outra vez, ou seja, como o seu antecessor. Destacar também positivamente, no WRC fica difícil, porque vocês já disseram tudo, então eu vou olhar um bocado mais para baixo. Gostei da prova que fez o Pepe Lopes, o espanhol, ficou em terceiro no WRC2, achei uma prova bastante interessante, que é alguém que não há muito tempo atrás eu via tipo nos troços em Portugal. Era alguém que fazia competições ibéricas e muitas vezes vinha especialmente ao Rally Serras de Fafo no início do ano. E é engraçado ver alguém, tipo, nós ver alguém crescer e agora chegar na Monte Carlo e fazer um terceiro lugar no WRC2. É um resultado interessante, vamos ver o que é que ele faz no resto do ano. Depois, negativamente, eu queria destacar o Adriano Formou, porque esperava mais de alguém que acabou de descer de divisão. Não é bem uma descida de divisão, mas esperava mais, para alguém que tem um ano que tem que se afirmar, se quer voltar ao mais alto nível. Esperava muito, muito mais mesmo. Depois, um destaque intermédio. Vamos lhe chamar intermédio. Eu queria dizer o Oliver Solberg, porque fiquei com a sensação que tinha velocidade para dominar. Não dominar, não, mas para lutar pelo melhor da classe no Rally 2. Que ele não estava inscrito no WRC2, apesar de tudo. É uma nota que eu queria fazer. Ele participou na prova, não estava inscrito no WRC2, participava apenas como RC2, ou seja, Rally 2. Fez uma prova interessante. Teve ali uns problemas mecânicos. Já não sei se foi um furo ou se foi ele que bateu no primeiro dia, que o atrasaram bastante, e depois fez uma prova em recuperação. Mostrou várias vezes a sua velocidade, mas isso ninguém nega. O que lhe falta é a consistência. E apesar de ter havido um sucesso, também havia aí uma imagem circular dele numa sequência de esquerdas e direitas a sair com a traseira e a bater no morro, que foi mais uma vez uma definição do que é o limite.
Portanto, o Rovanpera chegou ali, fugiu-lhe e ele conseguiu ir, o Solberg fugiu-lhe e deixou-se ir. Portanto, está aqui a diferença. Depois, negativamente, também é os stewards, como a gente já vai falar, os adeptos, também tenho muito mais a acrescentar, vocês já disseram tudo e muito bem. Antes de continuar, quem sabe como é que ficou o WRC2, para antes de passarmos ao próximo assunto, que seria que o vencedor foi com bastante controvérsia, foi o Johan Rossel e o Arnaud Dunant. Nicolai Griazini e o Alexandrov ficaram em segundo. Em terceiro ficou o Pepe Lopes e o Borja Rosada. O Eric Kais e o Petr Tezinski, peço desculpa, mas o checo não é a minha língua preferida, nem aquela que eu sei melhor falar. E em quinto lugar ficaram o Adrian Formou e o Alexandre Coria. E quando eu digo que isto foi bastante controverso foi porque Nicolai Griazini tinha ganho o rally com uma margem de cerca de 5 segundos, que seria uma margem bem maior se não tivesse furado no dia anterior, mas o mundo não é feito de ses, é o que aconteceu, ponto final. Portanto, o Nicolai Griazini tinha ganho a prova por cerca de 5 segundos, ou 4.5, só que surgiram umas imagens na internet dele a cortar uma curva, e realmente, depois de ver as imagens, vocês já tiveram a possibilidade de ver, realmente ele corta a curva. Portanto, ele mete o carro totalmente fora, mas e supostamente as regras dizem que não podes. Portanto, os stewards chegaram ao fim da prova e penalizaram o Nicolai Griazini, já depois de tudo ter-se passado, ou seja, foi no domingo à noite, e deram uma penalização de 5 segundos, tendo o Johan Rossel ganho em casa praticamente, ou seja, o francês ganhou no Principado. Portanto, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso, se concordam com estes limites de pista aplicados desta forma, se não concordam. Eu até vou começar com o José, que ele parece estar ali com vontade de dizer alguma coisa. Não, é assim, acho é assim. Há uma regra que nós temos sempre de ter, que é o bom senso. Sim. O corte que o Griazini faz não lhe faz ganhar 5 segundos nem de perto nem de longe. Se ganhou 2 décimos ou 3 décimos foi muito. Por outro lado, eu aqui não culpo o Johan Rossel porque foi a equipa que fez o protesto, mas eu nunca gostei de ganhar na secretaria. E ganhar na secretaria, ainda por cima por uma coisa destas, se fosse ganhar na secretaria porque ele tinha um problema no carro, tinha uma ilegalidade no carro, ele tinha cometido uma ilegalidade qualquer, tudo bem. Agora, por causa disto, acho que é ridículo, acho que é idiota, acho que não faz sentido nenhum e só coloca a jeito quem fez isto, porque vem logo as suspeitas. Porque ele é russo, porque esses são franceses, porque o colégio de comissários é francês, porque tinha que ganhar um Citroën e não um Skoda, que a Skoda não podia ganhar porque vai ganhar tudo. E puseram-se a jeito sem necessidade nenhuma. Acho que não havia necessidade nenhuma. O rally foi muito bem disputado. O Griazini apareceu a andar muito depressa, dominou, e se não fosse um furo, eles nem o viam, e bem podiam dizer que ele tinha atalhado, tinham que descontar para aí 2 minutos para ele conseguir perder o rally. E portanto acho que é uma estupidez, acho que é uma falta de bom senso de todo tamanho. Portanto acho que não contribui nada para que os rallies tenham mais interesse. Outras coisas que eu ainda gostava de dizer sobre isto que aconteceu no WRC2 tem a ver com o Solberg. O Solberg teve um furo logo no primeiro dia, logo na primeira noite, teve um furo. Depois andou a recuperar, mandou uma pancada violenta numa rocha, mas felizmente só partiu o para-choques, não partiu mais nada. Dominou claramente o WRC2, não estando inscrito, sendo apenas um RC2, mas dominou largo. Se não fosse o furo, ele tinha acabado lá a quilómetros de distância. E portanto o problema dele continua a ser o problema que tinha o pai. Pronto, aquela cabeça, aquilo distrai-se muito e depois vamos a fundo e somos imortais, corre 2 vezes bem, a terceira já não corre. Pronto, aí ele devia aprender com o Loeb e com o Ogier, e nomeadamente com o Ogier. Este rally foi o rally mais chato que eu vi até nos últimos 20 anos. O rally chato, não tem piada rigorosamente nenhuma, porque o Ogier tinha tudo controladíssimo. Mas ele, quando faz aquele troço em que perde 10 segundos para o Rovanpera, ele soube quanto é que perdeu, que ele na entrevista diz assim: pois eu sei que perdi, porque eu vi no caminho, porque estavam muitas pedras e eu não quis ter um furo. É que ela diz-me que usa Pirellis sem dizer que usa Pirellis. Foi o que ele fez. E portanto ele teve aquilo tudo controlado. E é assim, e cada vez que ele se aproximava 2 segundos, toma lá mais 2 segundos. E portanto percebia-se que aquilo estava tudo controlado. Ele nem sequer andou o que ele precisava de andar. Ele andou muito abaixo daquilo que era preciso. Aliás, ele já confessou que foi o Rally de Monte Carlo mais fácil de ganhar. Foi também o mais chato. Porquê? Porque ele, como dizem muito bem,
O rally tem que ir para a zona de gap, não é para ali. Sim. Tem que ir para a zona de gap, que é onde há gelo, onde há neve. Agora, o problema é que depois os franceses, que são aquela coisa muito, muito estranha, que é, têm estradas fantásticas com neve e gelo, mas depois não pode lá ninguém andar. Porque escorrega. Mas a gente já sabe que escorrega. E o rally é feito para isso. Abram lá a estrada para o pessoal passar. Não, Exatamente. Fecharam os troços. E depois é assim, tens um Mundial de Rallys, e isto, já iremos falar sobre isso certamente. O Mundial de Rallys é por isto é que está como está. É por rallies como este é que está como está. Guilherme, tens alguma coisa a acrescentar em relação à penalização? Não, isto foi um bocado o Campeonato do Mundo de Rallys a mandar uma de Fórmula 1, que é exagerar por completo uma penalização em que eu, para ser sincero, aquilo é por centímetros que ele corta a curva. Eu diria até que tu quase que não distingues. Se aquilo mesmo que fosse de dia, tu não distinguias a curva. Tinhas tanta terra em cima do asfalto que tu não distinguias a curva. Exato, e aquilo parece uma coisa completamente normal, que já vi 1001 vezes a fazer em rallies. Uhum. Agora, penalizarem parece que é mesmo só para tirar a vitória a alguém. E a terra que está no asfalto prova que toda a gente atalhou por ali. Exatamente. Exatamente. Aliás, eles usando Pirelli, ele devia ganhar tempo e ter coragem de cortar a curva. Exatamente. Eu dou um prémio. Fogo. Não entendo. Pareceu genuinamente que era só para tirarem a vitória a um russo. E por falar nisso eu queria só dar um pequeno ponto, porque vi alguns tweets que assim um bocado infelizes, porque houve malta a celebrar o facto de se ter tirado a vitória a um russo. Eu queria só dizer que o rapaz teve que assinar o papel que a FIA obrigou. Portanto, ele efetivamente renuncia, entre muitas aspas, que é russo, não corre com licença russa, não tem patrocinadores russos, não tem nada. A única coisa russa é ele. Mas o que é que ele tem culpa do que se passa no país dele? É ele e a família. Só que ele não vive na Rússia há muitos anos. Exatamente. O rapaz está ligado mais à... Ele está mais na Letónia do que na Rússia. E vamos lá ver uma coisa. Era só o que faltava. É que agora, porque há uma guerra, que há um senhor chamado Putin, que decidiu chatear um senhor Zelensky, agora todos os russos são maus e todos os ucranianos são bons. Desculpem lá, isso não existe. Pois. Isso não existe. Esta história da FIA e das outras federações obrigarem alguém a renunciar à sua nacionalidade porque andam em guerra, estamos a dizer, agora, o Marcelo Rebelo de Sousa lembrava-se de declarar guerra à Espanha. Então eu tenho culpa disso? Pois. Eu sou mau por causa disso? Isto é assim, isto é um racismo nacionalista tremendo. O Greazin, é maluco da cabeça, mas é uma excelente pessoa. É russo, nasceu na Rússia. Parabéns para ele. Mas, aliás, ele vive fora da Rússia há muitos anos. Exatamente isso que eu ia dizer. A família tem os negócios todos fora da Rússia. O rapaz não tem nada a ver com isso. Como ano passado houve um rally que ele não pôde disputar, que não lhe deram visto de entrada. Isto cabe na cabeça de alguém. Que ele a levar uma arma debaixo do braço para mandar tiros para a Ucrânia, queres ver? Desculpem lá, isto é tão estúpido como a penalização que lhe puseram. É a mesma estupidez. É falta de bom senso. Isto é falta de bom senso. Mas muito bem. A minha opinião ficou bem dada com vocês. Portanto, pessoalmente também achei bastante ridícula. Portanto, é uma decisão unânime. Foi só estupidez por parte de quem manda. Para terminar, ainda antes de fazermos uma pequena antevisão, eu ia perguntar-vos há bocado se ficaram com a sensação que hoje ia querer regressar, mas meio que já falámos sobre o assunto, que poderia voltar. Mas então faço-vos uma pergunta. Acham, após Monte Carlo, que será um novo ano de domínio da Toyota? Porque claramente continua a ser o melhor carro. Os outros parecem ter um dano para crescer ainda. Acham mesmo que vai ser mais um ano de domínio? Podes começar tu, Guilherme. Sim. Acho que... Mas, acho que o Rovan Pera pareceu-me vir com a confiança toda. Sim. E suspeito que venha a ser um bocado mais do mesmo. Que não vejo o Hyundai com estrutura ou estabilidade para conseguir enfrentar a Toyota. Pronto, é um bocado isso. José? Eu
um domínio como o ano passado acho que não vai haver. Acho que a Hyundai vai dar ali um bocadinho de trabalho. O problema da Hyundai é que não vai ter pilotos para incomodar a matilha toda. Portanto, vai ser o Evans e o Rovanpera de volta do Neuville sozinho contra eles. Na Suécia não se vai ver nada, porque na Suécia qualquer um pode ganhar. Gostei, já estás a pegar no Toyota e fazes a antevisão da Suécia. Gostei. Eficiência. É porque vamos passar para isso e, portanto, aproveito e digo já o que acho que vai acontecer. Acho que na Suécia não vai acontecer nada. No México, vamos já ter uma visão um bocadinho mais clara do que são os dois carros. Até porque, se nós olharmos para o calendário, vamos ter a Suécia já nos dias 9 e 12 de fevereiro. O México vem só mais de um mês depois. Basicamente é um mês depois. Portanto, eles vão ter ali um mesinho que a Hyundai, como fez o ano passado, vai aproveitar muito bem para tentar fazer alguma coisa. E depois temos o Alcatrão da Croácia e o Rally de Portugal. E aí já vamos perceber se a época vai estar ou não encaminhada para a Toyota. Eu acho que a Toyota pode renovar os títulos este ano. Até porque a Hyundai não tem pilotos suficientes para ganhar o título de construtores. Acho que não tem, não chegam para isso. E a M-Sport já praticamente desistiu. A M-Sport esquece. A M-Sport não... Mas a M-Sport avisou e tudo. Não, disse no comunicado que estava para lutar pelo título de pilotos. Exato. Ponto final. Isso aí, esqueçam. Muito bem, eu fiquei com a sensação que vai ser mais um ano para eles ganharem tudo. Espero que seja um ano, acima de tudo, mais renhido. Gostava de ver uma batalha. Eu, especialmente a 3, se conseguíssemos fazer como, acho que foi 2018, que chegámos ao último rally e tínhamos 3 pilotos a serem possivelmente campeões, assim, com a possibilidade de serem campeões. Gostava disso, especialmente 3 marcas diferentes, era giro. Acho que fazia bem ao campeonato. Mas estou mesmo a ver que se calhar vamos chegar ali a meio e já está encaminhado outra vez para o Rovanpera. É o que é. Mas pronto, pegando que o José já estava com vontade de ir à antevisão da Suécia, José, até te passo já a palavra. O que é que achas que vai acontecer no Rally da Suécia? A Suécia é daqueles rallies que não tens nenhuma particularidade que distinga toda a gente. E portanto é um rally que toda a gente pode ganhar. Pode ganhar a Toyota, pode ganhar a Hyundai, até a Ford pode ganhar. Porque basicamente aquilo é andar a fundo e quem tem unhas toca guitarra, quem não tem fica a ver. E aí, claramente, o Rovanpera, o Neuville, o Tanak, o Elfyn Evans têm que vantagem. Os outros, mais difícil. Talvez o Ezepekalapi possa ali meter o nariz naquela luta, meter o pé na porta e entrar naquela luta, mas não acredito que seja muito fácil. O Craig Breen vai aparecer com toda a vontade do mundo. Vamos ver se não vai fazer disparate. Vamos ver se vai manter a cabeça minimamente fria. Se fizer o melhor trabalho do que fez o Sordo. Não, na Suécia, é porque assim, a Suécia toda a gente pode ganhar. Está na Suécia para manter a cabeça fria, é mais isso. Está no sítio ideal. Eu percebi, tu acho que eu percebi. Pronto. Foi um trocadilho, mas pronto. Seja como for, acho que ele vai ter que ter uma paciência. Agora, é o que eu te digo, não vamos perceber nada, não vamos ficar a perceber se a Toyota melhorou ou se está pior, ou se está melhor, se a Hyundai está melhor ou está pior. Vamos perceber sim no México, e sim já vamos perceber mais qualquer coisa. Até porque é um rally que é complicado, embora muito mais suave do que era antigamente. E isso, aliás, é uma coisa que a gente já vai falar sobre isso, acho eu. O Mundial de Rallys... Talvez não hoje, fica para outro dia. Mas então posso dar aqui um lamirezinho, que é o Mundial de Rallys, com estes rallys deste tamanho não vai a lado nenhum, porque... Estou de acordo. Não há diferença. Os troços são pequenos, não tens tempo, não há maneira de fazer diferença. Tu fazes diferença em 35, 40, 45 km, fazes diferenças. Sim. Aqui não fazes. Quando tens troços de 20 km, 10 km, 15 km, desculpa, não faz diferença nenhuma. Por isso é que os rallies decidem em 10 segundos, 15 segundos. Quando um piloto tem 30 segundos de vantagem, está a ganho. Porque se não tiver nenhum problema, está a ganho. E isto não. Mas por acaso, nisso eu gostei numa coisa de Monte Carlo. Apesar dos troços serem pequenos, no sexta e no sábado não tiveste assistência a meio do dia, o que acabou por tornar também um bocado prova de endurance. Ou seja, tu não podias atacar desenfreado porque qualquer erro que cometias ias ter que te arrastar o resto do dia. Ó Vasco, mas vamos lá ver uma coisa acaba por compensar a outra. Tu não és desse tempo dos rallies andarem, das assistências andarem atrás dos rallies. Não. Cada troço tinhas uma assistência. Pronto. É que tu tinhas os pilotos, entravam nos troços a 100, 100 ou a 150. Paravam, aquilo era uma confusão tramada, entravam no outro troço outra vez a 100, 100 ou a 150. Tu hoje tens pilotos que passam a vida a gerir. Certo. Chega ao fim do troço, então, não, perdi 10 segundos porque estive a gerir. Epá, passamos a vida nisto.
Ninguém anda depressa, porque é assim, chega a essa altura. Pá, mas as imagens são muito espetaculares. São, porque são tiradas do contexto do rally inteiro. Se tu vires o rally inteiro, há zonas, há sítios que eles andaram a pastar literalmente. Para quê? Para não estragar os pneus, porque os pneus não chegam a tempo. Não posso ter um furo porque não tenho pneus suplentes. Não posso partir uma transmissão porque não tenho assistência. Não faz sentido. Isto não faz sentido. Para a Power Stage. Eu percebo essa dor, porque há uns anos atrás cometi o erro de no domingo ir ao Rally de Portugal e não ir para a FAF. Portanto, especialmente a segunda passagem, eu estava em Santa Quitéria, eu nunca vi um WRC passar tão devagar. E estou sendo mesmo genuinamente. Eles passaram quase à velocidade ridícula. Eu já fiz Rally de Portugal muitas vezes como jornalista, já estive lá dentro e é assim. O que mais custa um piloto é ter que andar devagar. É ter que ir a contar. Que não posso furar, que não posso partir, que não posso... desculpa, isto não faz sentido nenhum. E depois tu viste no Monte Carlo, a meio do primeiro dia, na troca dos pneus, toda a gente dizia, não, agora tenho que ir poupar pneus, porque não sei se chegam até ao fim. Porque tenho que ir poupar o carro se não tenho assistência à noite. Porque amanhã não tenho assistência. Desculpem lá. Querem o quê? Querem um Mundial de Endurance? Então levem os carros para a pista e façam da pista. Pronto. Exatamente. Fazem um rallies em pista. Se isto é rallies é andares o mais possível que aquilo que tu podes fazer. Imagina isto. Um piloto tem um problema com uma direção assistida. Não é mais perigoso ele andar 4 troços com a direção assistida do que poder parar numa assistência e reparar o problema? Não é muito mais grave tu bateres, ires com o carro todo descontrolado, todo partido até ao fim e não tens uma assistência para reparar o carro? Isto não faz sentido. Isto só faz sentido se tu tiveres troços. Só faz sentido ter assistência e ter as coisas. É troços grandes. É tu teres troços. É tu teres rallies com mais de 350 km. O Monte Carlo com 350 km é metade de um Monte Carlo dos anos 80. Metade. Desculpem lá. Quer dizer, estamos a brincar. Porque é que se mata aos rallies? Por causa disto. E depois vem que a conversa. Os rallies têm que ser mais pequenos porque as pessoas trabalham muito. Meus amigos trabalham muito, paguem-lhes. Exatamente. Quem não tem dinheiro, não tem dinheiro não se estabelece. Quem não percebe, não se estabelece. Pronto. Exatamente. Agora, não podes ter um rally que vai ser tão bom, não foi. Que ao fim da primeira noite já toda a gente sabia que é que ia ganhar. Aliás, nas casas de apostas. Aliás, antes de arrancar já sabíamos um bocado. Mas pronto, mas se tivesse neve e gelo, tudo podia acontecer. Agora tens o rally totalmente seco. Porque assim, o Monte Carlo é muito giro se tiver neve e gelo. Se neve e gelo é um rally de asfalto banalíssimo. Não tem nada especial. Tem um outro troço mais estreito, mas não tem nada do outro mundo. Nada. Porque não estão nos troços de gap. Que são os troços mais a norte, que são muito mais complicados. Pronto. Agora, tu tens o rally que vai ser tão bom, não foi? Desculpem lá, isto é assim. Faz lembrar o outro dizia que isto é quase ejaculação precoce. Que é, o rally não começou, já toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Não pode ser, desculpem lá. Mas isto é a morte dos rallies. Vamos voltar só à parte inicial. Tu me estavas a dizer da divisão da Suécia, queres apontar um vencedor, José? Posso apontar o vencedor, Rovanperä. Já foste, Guilherme, estragou-te tudo. Mas é assim, é a lógica. Lá vou eu ter de dizer que é o Craig Bean. Não, mas podes dizer o mesmo que eu, que não tem problema nenhum. Podemos pensar a mesma coisa. Porque é assim, olhando para a lógica e para o que ele fez no Monte Carlo, o que ele fez no ano passado na Suécia, não é muito espiciante pensar que seja ele a ganhar. Sim, o meu voto vai para o Rovanperä. Tão simples quanto isso. É assim, eu vou votar diferente de vocês. Eu sou um rapaz que acredita muito e vou meter aqui uma vitória da Hyundai e do Neville. Vou já meter aqui, nem quero saber. Eles pagam. Quanto é que eles te pagam para tu dizeres? A mim pago 0, nem uma t-shirt me oferecem. Vou ter que ir comprar outra, que a minha está toda estragada. Vou ter que ir comprar outra e ninguém me oferece nada. Está descansado que eu vou-te arranjar um fato completo da Hyundai. Isso aqui era. Eu até vinha para aqui de fato, só para tu ver, eu vinha para aqui de fato. A calcinha, a camisa, a t-shirt e o blusão. Está descansado que eu estou a tratar disso. Eu perdi a credibilidade toda porque começavam a dizer que eu sou avançado e pronto, é o que é. A t-shirt a dizer a Bitbull. A Bitbull. Mas muito bem, olhem. Por mim, está tudo dito. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos. Não. Tá? Portanto,
Muito obrigado a todos por terem estado connosco, tanto em direto como em diferido. Espero que tenham gostado. Nós voltaremos a seguir à Suécia. Este ano iremos tentar gravar todos os episódios à terça-feira a seguir ao Rally. Vamos tentar manter uma consistência que não tivemos ano passado. Vamos ver como corre. Contamos com vocês desse lado. Muito obrigado a todos e boa noite.